todos vocês. Estamos sempre felizes pela sua audiência. Muitas pessoas estão nos enviando mensagem informando sobre as transmissões do canal. Quero fazer aqui um adendo a todos que o governo federal está passando por uma atualização de sistemas. Antes era sistema analógico, agora é o sistema digital. Porém, agora nós vamos ter que atualizar o sistema, passando para o sistema digital 3.0. Ou seja, vai ser muito mais rápido, as imagens vão ser muito mais nítidas. Então, nós vamos ter que atualizar o sistema também para levar e sempre estar levando a você muito mais informação com qualidade. Por isso que vocês devem estar passando por essas oscilações, pois o governo federal está alterando esse sistema de transmissão e nós temos que estar adequando perante essas novas normas para que vocês tenham esse conhecimento. Isso não é problema nem da sua televisão e, de certa forma, um pouco problema nosso, porque nós temos que ir adequando gradativamente a esse novo sistema. Vocês já viram que o sistema analógico já não existe mais, agora é o sistema digital que nós temos que estar sempre levando você com mais qualidade. Então, nós temos que ir atualizando a todo instante. Só para vocês terem esse conhecimento dessa oscilação que está tendo nas transmissões. Apenas isso, não é problema nem da sua televisão, nem da nossa transmissão. É que nós temos que ir adequando gradativamente esses dispositivos para que vocês tenham todos esses dados e essas informações. Então, está aí o esclarecimento. Eu acredito que aqueles que já estejam com problema, talvez não estejam acompanhando, mas pelas nossas redes nós estamos passando. E eu quero agradecer, sempre vou fazer isso, não vou deixar de fazer, a todos vocês que estão sempre nos assistindo, nos acompanhando. Às vezes nós encontramos pessoas, olha, coronel, estou te acompanhando, estou verificando. Agradeço imensamente tudo isso para você. E um detalhe que eu quero, mais uma vez, deixar bem claro a todos vocês. Em razão deste nosso posicionamento de sempre estar levando as informações a vocês, tem algumas pessoas que não estão se sentindo confortáveis por nós estarmos mostrando esses dados e essas informações a todo instante. O que isso leva a crer? Eles começam a rotular as pessoas. Vocês já devem ter visto isso várias vezes, inúmeras vezes. Sempre falando assim, você viu fulano? Fulano lá é não sei o quê. Você viu a fulana? Fulana é não sei o quê. Começam a dar adjetivos, às vezes sem conhecer a própria pessoa. E todas as vezes que eu me reporto a alguém que conversou com algum político, sempre vem aquela informação. Cuidado com o coronel, ele é muito violento, ele é agressivo, ele é truculento. Está aí a resposta que eu digo para vocês. Tire vocês mesmos as suas próprias conclusões. Não vá pela boca de alguns políticos ou algum puxa-saco de político, principalmente quando vai falar. Porque eu falo para vocês, vou defender sempre o direito das pessoas mais humildes. Vou defender sempre o direito dos funcionários públicos. Vou defender sempre aqueles que não têm voz para lutar pela sua comunidade, pelos seus problemas, pelas suas dificuldades. Então, fica aqui esse adendo para mostrar para vocês
Conte sempre com a gente, também fazendo suas denúncias pelo nosso WhatsApp. Estamos sempre à sua disposição. Obrigado a todos. Vamos lá para a primeira matéria, que senão eu fico falando aqui, falando, e a gente tem que estar sempre mostrando para vocês. Muralha eletrônica, isso mesmo, muralha eletrônica, está funcionando. Olha só, um veículo apreendido, tentou adentrar a cidade, a muralha acusou. Isso eu falo para vocês. Mas eu sempre falo, atrás da muralha eletrônica tem que ter inteligência policial. Não é ter um bebê reborn, não é ter um guarda civil reborn ali que só está ali sem fazer nada. Preciso ter inteligência policial. Veja a matéria. Um veículo Chevrolet Onix com suspeita de clonagem foi apreendido pela GCM após ser identificado pelas câmeras da muralha digital quando ingressava na cidade pela Avenida Prefeito Nicolanzi. Equipes da GCM localizaram o carro já na Avenida Mojimirim, no bairro do Areião, e realizaram a abordagem. Durante a vistoria, porém, os guardas constataram indícios de adulteração no veículo com a numeração do chassi raspada e etiqueta divergente, enquanto a numeração do motor era ilegível. Diante das irregularidades, o veículo foi encaminhado à CPJ, onde a autoridade de plantão determinou sua apreensão para a investigação. Este veículo, ao adentrar pela Avenida Nicolanzi, o sistema apitou. As viaturas são acionadas. O que acaba acontecendo nesse caso? Inúmeras situações podem aparecer para ser acionado a muralha eletrônica. Ou esse veículo teve uma placa clonada e tem um outro veículo em outra cidade, alguma coisa próxima, que não dá tempo, o próprio sistema verifica que não dá tempo dele estar numa cidade e em outra. E nesse caso em questão, ele estava com a numeração do chassi e do motor adulterados. Aí ele alega que ele comprou o veículo, olhe bem, que ele comprou o veículo pelo celular, pagou via Pix e já estava com o carro. É uma história que às vezes você começa a montar o quebra-cabeça e não acontece e não cuida. Então, quando você for comprar o seu veículo, primeiro, tenha certeza que você está comprando um veículo legalizado. Consulte o Detran. O Detran te passa todas essas informações. Quem entra numa situação dessa, entra porque quer. Porque hoje tem mecanismos completamente confiáveis para mostrar para você que você consegue comprar um veículo legalizado. Está aqui. Comprou, pagou e agora vai responder criminalmente, inclusive. Hein? Receptação também é crime. Hein? Mais um detalhe. Casal é preso. Mas um detalhe incrível. Preso com uma pistola 380 com numeração obliterada. Sabe o que é isso? Vamos ver junto? Olha aí a matéria. Uma ação da PM resultou na prisão de um casal acusado de porte ilegal de arma de fogo. Durante o patrulhamento, a equipe localizou o carro na Avenida dos Trabalhadores. O motorista ignorou a ordem de parada e fugiu, sendo interceptado pouco depois na Avenida Dom Pedro I. Durante a abordagem, os ocupantes ofereceram resistência e foi necessário o apoio de outras viaturas, com a passageira chegando a correr até a rua Mendes Sá com o objeto nas mãos, que tentou esconder em frente a uma residência. Após buscas, os policiais localizaram uma pistola calibre 380 com 9 munições intactas e com a numeração raspada, descartada próximo ao portão do imóvel. Uma pistola 380, apreendido com os policiais militares, com a numeração... com a munição, não com a numeração. Com a munição e a numeração obliterada. O que é uma arma com a numeração obliterada?
Eles pegam a arma, vão no sistema e esmerilham a numeração para não mostrar de quem que é a arma. Isso é uma numeração obliterada, ou seja, ela foi adulterada, ela foi raspada. O que o pessoal não sabe, e nós vamos falar para você. Com toda certeza, nós vamos falar com todas as letras. Se você pega uma arma, olhe bem, se você pega uma arma e raspa a numeração dela, vamos imaginar que você foi lá e passou no esmeril. Vamos imaginar que você foi lá e furou a numeração com broca. Mesmo assim, os peritos têm como saber o número dessa arma. A numeração está ali para facilitar a identificação. Porque aí você pega lá o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai no sistema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pistola, Taurus, 340. Mas o perito pega a arma, vai verificando tudo, ele chega, eu não vou dizer como, isso eu não vou dizer, não vou explicar para vocês como, mas pegando a arma, desmontando e vai se verificando o que tem dentro da arma, você chega na numeração dela completa. Aí você sabe o histórico dela. Só para vocês saberem, não adianta você chegar e furar a numeração, raspar. Tem como se saber a numeração da arma. Só não vou dizer para vocês como que nós ficamos sabendo o número daquela arma. Vai ficar curiosidade aí, mas... E detalhe, não são todos os policiais que têm conhecimento disso. Não são todos os policiais que têm conhecimento. Tanto na Polícia Civil, quanto na Polícia Militar, quanto na Polícia Penitenciária, essas são informações que normalmente é o sistema de perícia que tem todas essas informações justamente para buscar a numeração se caso precisar. Medidas protetivas. Sabia disso? Está aumentando o número de medidas protetivas e não são poucos. Já aumentou em mais de 170%. O que significa? Que para cada medida que já existia antes, aumentou quase 2 medidas. Então, o número que já existia quase que triplicou, ou seja, aqui tinha mais 2 a mais. Vejam só. Levantamento feito pela Delegacia de Defesa da Mulher mostra o crescimento exponencial da violência doméstica na cidade. O número de inquéritos policiais instaurados cresceu 34% em 2020 e 2024, e o de concessão de medidas protetivas 170% no período. Em 2020, foram instaurados 562 inquéritos e em 2024, 755. No mesmo intervalo, o aumento de pedidos e medidas protetivas saltou de 198 para 538. Em 2025, até julho, já foram instaurados 490 inquéritos e concedidas 290 medidas de proteção às mulheres vítimas de violência. A delegada titular da DDM, Gisele Castelo, diz que é preciso criar uma rede de proteção às mulheres vítimas de violência. Denúncias de violência doméstica podem ser feitas pelo 180 ou 3891-3131. Nós temos uma equipe da Guarda Civil Municipal que faz esse acompanhamento dos locais onde estão as medidas protetivas na cidade. Eles têm mapeado todos esses locais. O que eu quero fazer um adendo para vocês é o seguinte. A lei existe para quem descumpre. Só que quando eu falo da Lei Maria da Penha, é algo que, para mim, pessoas com respeito, com educação, com dignidade, com caráter, não precisaríamos ter os fiscais
das medidas protetivas, nossas guardas civis municipais. Por quê? O casal se une voluntariamente. Ah, vamos se juntar, vamos casar? Vai. Na hora de separar, por que tem que ter briga? Não está dando certo? Cada um para o seu canto. É fato. Coisa simples. Quando dois não querem, quando um não quer, dois não brigam. Simples. Quando os dois querem, os dois se unem. Quando um não quer, separa. Simples, 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 simples. Vamos para um breve intervalo? Rapidão. A gente volta já já. Só lembrando a todos vocês que nós vamos ter que voltar à nossa audiência pública da Secretaria da Saúde do município. Mais informações daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. Você já ouviu falar em empatia? Nada mais é do que se colocar no lugar do outro. Por exemplo, aqui na faixa de pedestre, a obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Mas você pode ajudá-lo. Sinalize com a mão antes de atravessar. Assim, você aumenta a visão do motorista e o alerta, caso ele esteja distraído. Por falar em distraído, jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem, custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Pensar em você também é pensar no outro. Sinalize antes de atravessar. Toda faixa de pedestre é um sinal. Sinal de respeito. Detran, Governo do Estado de São Paulo. São Paulo são todos. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, da sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Bom, vamos lá? O que nós temos para falar aqui? Secretaria de Esportes. Secretaria de Esportes diz que vai iluminar as quadras. Usuários de praças esportivas têm se queixado quanto a problemas na iluminação, sobretudo de ginásios. São espaços usados para aulas, competições e eventos diversos. Segundo o secretário de Esporte e Lazer Kleber Scalese Júnior, o Juninho, a pasta pretende realizar melhorias em alguns locais. Sempre que vocês forem nas quadras, normalmente vocês vão ver o chão pintadinho. Olha para cima, olha aqui assim, ó. Vê se tem iluminação. Secretaria de Esportes diz que vai iluminar todas as quadras esportivas da cidade. Será? Vocês acreditam? Ou será que ela vai iluminar as quadras do Camacho, Bela Vista? Será? Será que vão iluminar as quadras do Santa Terezinha, que até agora não terminou a obra? Será que as nossas praças esportivas do Eldorado, das nossas escolas, Eldorado, Chaparral,
estão com iluminação? Por isso que eu falo. Desde que o prefeito falou assim, me dei um voto de confiança, desde o ano passado, e os funcionários não vão ter nem o mês que vem, não vão ter nem o mês que vem o Vale Alimentação, já estou afirmando, eu não estou esperando o relatório do dia 29, eu já estou afirmando que não vai ter o Vale Alimentação. Sabe por quê? Porque eu vou falar para vocês agora. Porque já está tendo um estudo dentro da prefeitura, já está tendo um estudo dentro da prefeitura, e você, funcionário público, já sabe desse estudo, vocês já estão comentando no grupo de vocês, e eu vou falar para vocês da seguinte conformidade. Uma coisa simples isso que eu falo para vocês. Se o prefeito decretar estado de calamidade pública, como vocês já estão comentando, se o prefeito decretar estado de calamidade pública, como vocês já estão comentando, ele pode sim reduzir o salário de vocês a 70%, em razão do decreto que ele vai instituir. Pode sim reduzir o salário em 70%. Só estou comentando o que vocês estão falando nos grupos, nas suas redes sociais. Beleza? Bom, vamos então agora retornar à nossa audiência pública. E eu vou falar para vocês agora um trechinho, bem curtinho, esse agora, onde uma pessoa que estava também na audiência pública falou do ofício que a Santa Casa fez ao Ministério Público. Vamos ver aqui o vídeo do Modesto. O áudio que nós gravamos na audiência pública. Assistam. No caso da UTI, o senhor falou que saiu uma notícia, mas a notícia que está circulando, a que chegou até mim, por exemplo, ela não veio de redes sociais. Ela veio através de um ofício que a própria Santa Casa fez ao Ministério Público, informando de que ela ia ter que paralisar as atividades dela. Modesto está mais ou menos aqui assim, ó. Ele falou isso. Enquanto eu estiver comentando, vamos ver se aí no editorial, eu esqueci de falar para vocês, dá uma pesquisada aí no material que eu mandei para vocês, tem um documento do Ministério Público, mas eu não quero a folha número 1, eu quero a folha número 2. Se conseguir, mostra para nós aí, coloca aqui que eu quero mostrar para vocês. Esse ofício que ele leu para vocês, nós vamos mostrar aqui no papel, inclusive, timbrado do Ministério Público. Se conseguir aí, põe para nós. Vocês viram que o Modesto, em primeira mão aqui, falou do ofício que o senhor Aldenir Arengue, superintendente da Santa Casa, fez ao Ministério Público. Igualmente ele fez em fevereiro do ano passado, em fevereiro desse ano, e tornou a fazer, causando o maior alvoroço na sociedade, que ele mesmo provocou com o intuito de ver se conseguia mais dinheiro para a Santa Casa. Ofício que partiu dele. E que o Modesto mencionou em primeira mão aqui na audiência pública. Conseguiu o ofício aí? Se conseguiu, tudo bem, senão a gente passa e depois eu volto. Pega a folha número 2 desse ofício, onde o Ministério Público... Coloca aí que eu verifico. Essa é a primeira folha? Não, pode mais uma. Isso. Eu acredito que está aqui, ó. Que ele fala que um ofício da Santa Casa. Bom, mas está aqui, ó. Depois eu mostro para vocês. Não, eu acho que é a folha anterior a essa, ou anterior àquela outra lá. Vocês estão vendo que é o próprio relatório do Ministério. Esse aqui é o que ele encaminhou para a Santa Casa, para a Câmara Municipal de São João da Boa Vista. Folha seguinte.
Pode ir na folha seguinte. Estou falando para vocês porque é um negócio meio... Continua a próxima. Mais uma. Ele está fazendo os... Aí, esse considerando aqui, ó. Esse considerando aqui, ó. Estou falando porque a gente começa até a decorar já os documentos, ó, que ele fala dos considerandos. Aqui ele está falando, olhe bem, o Ministério Público está falando. Consegue dar um close para nós aqui? Aportou nesta promotoria de justiça, e ele começa a falar informações pela Santa Casa, ela mesma informou na Santa Casa de Misericórdia, informando que ela iria, aqui ó, da suspensão dos serviços de UTI neonatal no âmbito do SUS, a partir de 4 de agosto. Ele colocou esse ofício com o intuito de dar uma revoltagem, todo mundo ficar revoltado, e aí vai fechar a UTI, para todo mundo depois falar assim, vamos ajudar a Santa Casa, vamos arrumar dinheiro para a Santa Casa. Só que quando ele fez esse ofício para todo mundo se mobilizar para arrumar dinheiro para a Santa Casa, ele esqueceu que a Santa Casa não poderia pegar dinheiro público, porque ela não tinha a CND, ou seja, ele deu um tiro no próprio pé. Aí ele teve que arrumar dinheiro para pagar a CND, para depois ir buscar dinheiro público. E o prefeito já deixou bem claro que ele paga certinho tudo que ele tem que pagar para a Santa Casa. Por isso que nós chegamos na Santa Casa e falei assim, o que está acontecendo aí? Então ele foi lá, ele mesmo falou, está aqui o documento oficial do Ministério Público, falando que ela mesma ia suspender. Aí na audiência pública falou assim, mas suspendeu? Não suspendeu, mas quem provocou todo esse tumulto foi o próprio superintendente da Santa Casa. E vocês acham que para por aí? Não. Vamos ver agora outro vídeo, onde o próprio Modesto, por sinal tem o mesmo sobrenome que meu, Modesto Costa, ele menciona que o superintendente da Santa Casa não está pagando INS e Fundo de Garantia dos 150 funcionários da Santa Casa. Vejam só. Então, é uma insensatez muito grande a gente deixar de recolher o INSS e o Fundo de Garantia dos funcionários. Ainda mais uma irmandade que 60% dela depende do dinheiro público para sobreviver. É um erro. Eu tô careca mesmo, hein? Olha aqui. Só nos vídeos que a gente descobre. Vocês viram que o Modesto mesmo fala assim, que é absurdo uma irmandade como a Santa Casa, que recebe de 60% a 70% ou 60% de dinheiro público, não paga o fundo de garantia e o INSS dos seus funcionários. O senhor Adenir Arengue vem e fala assim, que as receitas e as despesas estão de acordo, equilibradas. Se estão de acordo, por que ele não pagou os dos tributos federais? Ah, porque nós fizemos financiamento. Igual a prefeitura, fez 100 milhões de financiamento. Vai ter que pagar 1.200.000 reais desse financiamento. Não tem como fugir. Se fez o financiamento, tem que pagar. E nós já falamos para vocês, vai sim ter que pagar. Porque quando faz o financiamento, é isso que acontece, para acontecer nessa situação. Agora, uma parte que eu achei interessante nessa audiência pública, foram as falas da secretária. E eu gostei muito do que ela falou. Inclusive, eu até elogiei quando ela foi secretária da Saúde em Jaguariúna, porque eu acompanhei a Secretaria da Saúde em Jaguariúna.
Teve problema no hospital em Jaguariúna? Teve e tem. Mas na área da Secretaria de Segurança de Jaguariúna, pelo menos a gente via a população bem atendida. Agora, em Mogi Guaçu, ela falou um fato muito interessante. Nós mostramos ontem que ela falou que ela precisava organizar a casa, ou seja, que a casa estava desorganizada. Mas hoje nós vamos mostrar que ela dá um relato de como está a Secretaria de Saúde do município. É um vídeo um pouquinho extenso, mas vamos ver se a gente consegue ouvir e entender o que ela fala. Assista. Tudo que a saúde faz com o uso do recurso público tem que estar na transparência, né? E a gente até discutiu outras questões, né, outras sugestões de outras ferramentas, mas isso é obrigatório por lei. Então a gente está se organizando, né? As ferramentas já existem, então os relatórios já existem, planos já existem, então só precisa ser inserido no sistema. E aí a forma que eles vão ver que vão ser inseridos, mas isso é uma coisa que dá para fazer, tem que se fazer, né? Como tem algumas coisas, mas tem que ser todas as ferramentas de gestão que são obrigatórias. O próprio Tribunal de Contas, ele avalia o próprio site das prefeituras dentro do que tem publicado, né? Então a gente vai atender essa questão, porque é uma questão de obrigatoriedade. Então, a gente vai, na verdade a gente está falando do primeiro quadrimestre, né? A gente vai ter uma próxima audiência em breve, do segundo quadrimestre, e aí a gente já vai começar a trabalhar, a gente já tem que ter isso inserido nos sistemas. Tá, então, a senhora está vendo que não tem mesmo, né? Então não existe isso aí, né? Essa questão de apresentação é a primeira vez, como estou dizendo, né? Que é feito. Não, na Câmara eu não digo, tá? Mas eu acho que deve ser a segunda ou terceira, talvez. Mas com esse público aqui, realmente, mas tem que dar mais, como é que se diz? Comunicação para a sociedade, para a população. Se vocês não, assim, conseguiram montar o cenário na cabeça de vocês do que ela falou, eu vou tentar falar para vocês. A Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu, ela tem todos os mecanismos. Ela tem o portal de transparência, ela tem os aplicativos, ela tem as informações, ela tem tudo. Porém, ela não põe isso para conhecimento da população. E eu falo para vocês, não põe e não acredito que vai pôr. Não põe e eu não acredito que vá colocar no portal de transparência. Porque vocês viram que nós falamos ontem que a fila de cirurgias da prefeitura não anda. Vocês viram o senhor Aldenir Arengue falando que políticos vão procurá-lo para agilizar alguma pessoa na fila, a pedido de político. O vereador falou que não, mas eu falo para vocês que a palavra dele, nesse caso eu estou mais acreditando, por incrível que pareça, na palavra dele do que do político. E agora, secretário, você vai colocar isso no portal de transparência? Não acredito. Por quê? Se o seu Zé e a dona Maria souberem que ele está numa relação e o número dele é 1.000, 2.000, 3.000, e aí vem a Secretaria de Saúde e fala, fizemos 950 cirurgias, e aí o seu Zé e a dona Maria vai falar assim, então eu teria que ter andado 950 números para ser o próximo da cirurgia. E isso não acontece. Por isso que eles não vão dar publicidade e não acredito, por incrível que pareça, secretária, não estou acreditando que você vai colocar essas informações no portal de transparência. Senhores, obrigado a todos. Obrigado por estar sempre com a gente de olho na cidade, apresentando suas denúncias. A todos vocês, fiquem com Deus e até amanhã.